Gênesis capítulo 4. Caim e Abel. Verso 1. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho, chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas, e Caim era agricultor. O tempo passou. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta. Verso 5. Mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Aí Caim disse a Abel, o seu irmão: vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Mais tarde o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Verso 10. Então Deus disse: por que você fez isso? Da terra, o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Pois, quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Caim disse a Deus, o Senhor: eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. Hoje tu estás me expulsando desta terra. Terei de andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo da tua presença. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Verso 15. Mas o Senhor respondeu: isso não vai acontecer. Pois, se alguém matar você, serão mortas 7 pessoas da família dele, como vingança. Em seguida o Senhor pôs um sinal em Caim para que, se alguém o encontrasse, não o matasse. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod, que fica a leste do Éden. Os descendentes de Caim. Caim e a sua mulher tiveram um filho e lhe deram o nome de Enoque. Mais tarde Caim construiu uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. Enoque foi pai de Irade, que foi pai de Meljael, que foi pai de Metusael, que foi pai de Lameque. Lameque teve 2 mulheres, e uma delas se chamava Ada, e a outra, Zilá. Verso 20. Ada teve um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criam gado e vivem em barracas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, que foi o antepassado de todos os músicos que tocam lira e flauta. Zilá, por sua vez, teve um filho chamado Tubal-Caim, que era ferreiro e fazia objetos de bronze e de ferro. Tubal-Caim tinha uma irmã chamada Naama. Certo dia Lameque disse às suas mulheres: Ada e Zilá, escutem-me. Mulheres de Lameque, marquem bem o que eu digo. Matei um homem porque me feriu. Matei um moço porque me machucou. Se são mortas 7 pessoas para pagar pela morte de Caim, então, se alguém me matar, serão mortas 77 pessoas da família do assassino. 7 hienos. Adão e a sua mulher tiveram outro filho. Ela disse: Deus me deu outro filho para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim. E pôs nele o nome de Sete. Verso 26. Sete foi pai de um filho e o chamou de Enos. Foi nesse tempo que o nome Senhor começou a ser usado no culto de adoração a Deus. Gênesis capítulo 5. Os descendentes de Adão. Verso 1. Esta é a lista dos descendentes de Adão. Quando criou os seres humanos, Deus os fez parecidos com ele. Deus os criou homem e mulher, e os abençoou, e lhes deu o nome de a humanidade.
Com a idade de 130 anos, Adão foi pai de um filho que era parecido com ele, e pôs nele o nome de Sete. Depois disso Adão viveu mais 800 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas. E morreu com 930 anos de idade. Verso 6. Quando Sete completou 105 anos, nasceu o seu filho Enos. Depois disso Sete viveu mais 807 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 912 anos de idade. Quando Enos tinha 90 anos, nasceu o seu filho Cainã. Verso 10. Depois disso Enos viveu mais 815 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 905 anos de idade. Quando Cainã tinha 70 anos, o seu filho Maalalel nasceu. Depois disso Cainã viveu mais 840 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas. E morreu com 910 anos de idade. Verso 15. Quando Maalalel tinha 65 anos, nasceu o seu filho Jared. Depois disso Maalalel viveu mais 830 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas. E morreu com 895 anos de idade. Jared tinha 162 anos quando seu filho Enoque nasceu. Depois disso Jared viveu mais 800 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas. E morreu com 962 anos de idade. Verso 21. Quando Enoque tinha 65 anos, o seu filho Matusalém nasceu. Depois disso Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos. Ele viveu sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Verso 25. Quando Matusalém tinha 187 anos, o seu filho Lameque nasceu. Depois disso Matusalém viveu mais 782 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas. E morreu com 969 anos de idade. Quando Lameque tinha 182 anos, foi pai de um filho. E disse: O Senhor Deus amaldiçoou a terra, e por isso o nosso trabalho é pesado, mas este menino vai trazer descanso para nós. E Lameque pôs no filho o nome de Noé. Verso 30. Depois disso Lameque viveu mais 595 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas. E morreu com 777 anos de idade. Verso 32. Depois que completou 500 anos de idade, Noé foi pai de 3 filhos, e Sem, Cã e Jafé. Gênesis capítulo 6. A maldade da raça humana. Verso 1. Quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas. Os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas. Então escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Aí o Senhor Deus disse: Não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante eles não viverão mais do que 120 anos. Havia gigantes na terra naquele tempo e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens e estas lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Verso 5. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito mais e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste com o coração tão pesado, que disse: Vou fazer desaparecer da terra essa gente, que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. A arca de Noé. Esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, e Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Verso 11. Para Deus todas as outras pessoas eram más, e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Deus disse a Noé: Resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência.
Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. Verso 15. As medidas serão as seguintes, e 133 metros de comprimento por 22 de largura por 13 de altura. Faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa 3 andares na barca e ponha uma porta num dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo o que tem vida, tudo o que há na terra morrerá. Mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea de todas as espécies de aves, de todas as espécies de animais e de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida para que você e os animais tenham o que comer. Verso 22. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Hoje lemos mais 3 capítulos do livro de Gênesis. E foi muito bom estar aqui com vocês. Agora quero orar com você. Repita comigo. Senhor Jesus, quero te agradecer por mais um dia desse devocional. Obrigado por sempre estar comigo. Sei que o Senhor me ama e cuida da minha família. Me ajuda a viver da forma que te agrade. Que a cada dia eu te conheça mais e me ajude a fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amanhã te aguardo para mais um devocional com o Fichinha. E amanhã vamos ler mais 3 capítulos da Bíblia. Fica com Deus e até amanhã.